Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. O aumento da violência nas manifestações que tomam as ruas desde junho assusta a sociedade, mobiliza a imprensa e preocupa os governantes. Para entender o fenômeno, é necessário aprofundar o debate. E, para isso, convidamos o desembargador Walter Maierovitch, o jornalista João Bosco Rabelo e o tenente-coronel Adilson Paes de Souza. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. A regulação da mídia começou a ser implementada ao mesmo tempo em dois países antípodas e adversários, quase beligerantes, Inglaterra e Argentina. No Reino Unido, a rainha Elizabeth II assinou uma carta real criando a comissão com poderes para fiscalizar e punir os erros de conduta dos jornais e revistas. O revolucionário projeto é fruto da comissão de inquérito presidida pelo juiz Leveson e apoiada pelos três maiores partidos. As grandes empresas jornalísticas tentaram embargar a promulgação do documento real, não conseguiram, mas os jornalistas profissionais o apoiam. Começa um novo capítulo na história da imprensa inglesa, no mesmo dia em que a promotoria começou as acusações contra a direção do conglomerado de Murdoch pelos abusos cometidos por seus repórteres. Na Argentina, a Corte Suprema considerou constitucional a nova lei de mídia proposta pelo governo Kirchner e assim ganha força a pressão sobre o poderoso grupo Clarín para desfazer-se de parte do seu império. A ideia de desconcentrar a mídia na Argentina é teoricamente legítima, mas a forma com que o governo tenta implementá-la revela uma clara intenção de esvaziar os grupos jornalísticos de oposição em benefício daqueles favoráveis ao peronismo. A transferência de concessões audiovisuais para a igreja e sindicatos também tem sido vista como retrocesso democrático, no momento em que a ideia do Estado laico ganha força em todo o mundo. O deputado estadual Rui Falcão, presidente do PT, um dos maiores partidos do país, foi vítima de um arrastão num dos mais conhecidos restaurantes de Brasília. Garçons e fregueses foram obrigados a deitar-se no chão e o político ainda teve uma arma apontada para sua cabeça. O episódio ocorreu na terça passada, foi noticiado discretamente na sexta, na coluna política do Globo, mas reproduzido com enorme destaque no sábado na edição internacional do diário espanhol El País. Mesmo assim, os jornais brasileiros não se animaram a tratar do assunto. O Império X, o conglomerado de empresas do bilionário Eike Batista, começou a ser desmontado. A notícia teve enorme repercussão no exterior e não apenas junto ao mercado financeiro. Jornais e jornalistas brasileiros tentam jogar a culpa na política oficial de favorecer os campeões, mas ninguém quer lembrar-se do incensamento do empresário pela mídia brasileira. Com raras exceções, nossa imprensa extasiou-se diante da criatividade e das iniciativas daquele que prometia tornar-se o homem mais rico do mundo para a alegria dos brasileiros. O comportamento algo paranoico de certas figuras da vida pública precisa ser examinado à luz da intensa exposição e bajulação a que são submetidos pela mídia. Quem atribui o toque de Midas é uma imprensa sequiosa para criar celebridades. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. A presidente Dilma Rousseff escolheu palavras fortes, inequívocas,
Primeiro classificou as depredações como barbárie e no dia seguinte, para que não restasse alguma dúvida, foi adiante e designou os manifestantes que apelam para a violência como fascistas. O fascismo é subversivo, confronta o Estado de Direito. Em pouco mais de 4 meses, as jornadas de junho mudaram de tamanho, de intensidade e de status. Eram milhões nas ruas e agora a participação é de algumas dezenas de militantes, visivelmente treinados. Majoritariamente pacíficas no início, passaram a ser ameaçadoras. Justas e espontâneas na fase 1, parecem orquestradas e infiltradas por facções criminosas na fase 2. Há um ano das eleições presidenciais, esta turbulência corre o risco de agravar-se. Por outro lado, a nova dimensão dos conflitos de rua desvenda uma sucessão de problemas crônicos no tocante à violência e à segurança. Numa democracia, a truculência não se combate com truculência. Mas se o Estado e a sociedade não exibem um mínimo de determinação, tudo desanda. No entanto, se a população vai à rua para protestar, é porque não tem outros canais para se manifestar. Não tem a quem recorrer. Não estamos à beira de um vulcão, nem corremos o risco de terremotos ou tsunamis, mas convém não enfiar a cabeça na areia e fingir que nada está acontecendo. Esta edição do Observatório da Imprensa é a prova de que algo se move. Uma onda de violência com diferentes motivações espalha-se pelo país. Conflitos com as forças de segurança pública têm dominado as manchetes dos jornais. Há uma semana, a morte de um adolescente por um policial elevou a temperatura na zona norte de São Paulo. Moradores da região interditaram a rodovia Fernão Dias e lojas foram saqueadas. Há denúncias de que o narcotráfico estaria por trás de ações violentas na região. Uma parte desses manifestantes recorrem à violência para chamar a atenção. Eles não estão recorrendo à violência para fins privados, mas para fins políticos. E essa é uma distinção muito importante que se faz no mundo inteiro, né, entre a violência para fins privados, que é o crime comum, e a violência para fins políticos. A polícia é a única forma comum que está presente nessas diferentes manifestações. Portanto, a meu ver, é preciso que se pense, que se reflita, né, sobre o papel da polícia, né, no controle ou, pelo contrário, no estímulo à forma como essas manifestações vêm ocorrendo. Quando acontece uma coisa como essa em Jaçanã, que mata um garoto de 17 anos e as pessoas ocupam uma rodovia da cidade para protestar, isso só vira notícia porque fecham o trânsito. Você vê a matéria no jornal e na televisão, eles vão ficar falando 10 minutos do trânsito, 10 minutos do ônibus que queimaram, 10 minutos das providências que a PM vai fazer, vai continuar aterrorizando aquela população, e o fato do garoto inocente que morreu fica no cantinho ali. A violência, em algum momento, passou a ser o tom das manifestações, tanto da parte como da reação das polícias, como da parte dos manifestantes. E o nosso principal desafio é exatamente avaliar como é que a gente evita que a violência seja a tônica e passemos, então, a pensar como aproximar, como desfazer esse estranhamento entre sociedade e governo. Saques, ações violentas, reação à violência policial, o abuso de poder, isso é absolutamente... Infelizmente, a nossa história tem vários exemplos para dar sobre isso. Não tem nenhuma novidade aí em si. O que eu acho que existe, certamente, é o que a gente pode chamar de efeito demonstração, né? Ou seja, alguém toma consciência de que é possível um determinado tipo de prática, determinado tipo de manifestação, e por qualquer motivo, qualquer motivação, diga, eu também posso fazer isso que é feito, né? Dos protestos pacíficos que reuniam milhares de brasileiros para o confronto direto entre uma minoria e as forças de segurança pública. Após uma manifestação convocada pelo movimento Passe Livre, em São Paulo, o coronel Reinaldo Rossi, da Polícia Militar, foi agredido com socos e pontapés. Até mesmo uma chapa de metal foi usada. Socorrido pelo seu motorista, o coronel pediu calma à tropa.
Rossi é conhecido como negociador e estava escalado para supervisionar o protesto. O terminal Dom Pedro II ficou completamente destruído. O argumento segundo o qual na democracia não se pode usar de recursos de força é um argumento falho, porque a desobediência civil é um traço da democracia e, evidentemente, tem um custo, evidentemente, incorre em crimes, sem dúvida nenhuma, mas é algo que ocorre em todos os países democráticos. Então é preciso, digamos, um certo equilíbrio no tratamento dessas questões que eu não tenho visto na imprensa brasileira. Há uma, digamos, ânsia em criminalizar esses grupos. São grupos pequenos, são grupos que não chegam a efetivamente constituir um perigo à ordem democrática. É uma questão de edição, do que tem peso e do que não tem peso. E de contar a ordem causal. São inúmeras as manifestações em que as pessoas só começam a quebrar as coisas depois de apanhar da polícia. No dia seguinte, a edição é o contrário. Parece que as pessoas quebraram as coisas e depois apanharam da polícia. Existem centenas de vídeos que comprovam a truculência despropositada da ação policial em manifestações. Para a gente ver esses vídeos, a gente tem que ir na mídia independente. A presidente Dilma Rousseff repudiou a violência nas manifestações. Ela classificou os atos de vandalismo, de fascismo e de barbárie antidemocrática, que têm de ser coibidos pelo Executivo. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, anunciou que a inteligência das polícias do Rio e de São Paulo vão atuar em conjunto para investigar os grupos responsáveis pelas depredações e agressões nos atos de protestos dos últimos meses. Discutiremos medidas de segurança pública que devem ser tomadas para evitar esses atos de vandalismo. O que não quer dizer, em momento algum, que nós devamos reprimir, em momento algum, a liberdade de manifestação. A violência, ela é hoje um problema sério, não só nas manifestações, mas da sociedade brasileira. E, sem dúvida, para que a gente consiga reduzir esse estranhamento e avançar numa agenda de reforma das instituições de segurança, para que nós as tornemos mais eficientes, mais garantidoras de paz, tranquilidade, enfim, que a gente consiga reduzir o medo, a insegurança e o crime, nós tem toda uma tarefa pela frente, que é exatamente a tarefa de sentarmos, conversarmos com diferentes esferas de governo, governo federal, governo dos estados, os municípios, em especial com o Congresso. A gente também não pode ficar esperando que as reformas aconteçam. A gente precisa modernizar a gestão das políticas de segurança. O que nos falta é aliar essas duas coisas. Prioridade política de gestão com reformas estruturais. O dia que a gente conseguir fazer isso, sem dúvida, as estatísticas de violência vão cair. Tenente Coronel Adilson Paes de Souza, a sua entrevista de ontem na Folha de São Paulo causou um grande rebuliço, pelo que o senhor disse e pelo senhor mesmo, não é? A sociedade brasileira é muito acostumada às esquematizações, às polarizações. A polícia é bronca e os manifestantes não são, e de repente aparece um tenente-coronel reformado, absolutamente articulado, defendendo os direitos humanos e criticando a polícia, né? E fazendo uma acusação ao sistema, onde onde a população não tem outros canais e tem que ir para a rua para dizer o que pensa, né? Agora, eu gostaria que o senhor, ao telespectador do Brasil inteiro, que não teve oportunidade, que o senhor expandisse um pouco a sua posição. Quer dizer, o senhor acredita que realmente esses grupos são espontâneos, são violentos, porque precisam ser violentos, mas que não há nenhuma articulação por trás dele? Como é que o senhor vê essa questão? Existe uma teoria, Diniz, boa noite a todos os participantes. É um prazer participar aqui do Observatório da Imprensa. Existe uma teoria já muito antiga, também muito contestada, que relata que não existem movimentos espontâneos, há sempre uma articulação atrás disso tudo.
Não vou dizer que eu não tenho condições de dizer que seja uma articulação única de todos esses movimentos, porque a pauta de reivindicações é a mais extensa e variada possível. Então, eu não creio, assim, numa espontaneidade dessas manifestações. Há pessoas, pesquisadores, desde há muito tempo, muito mais abalizados que eu, que atestam isso aí, a qual eu humildemente me fili essa posição. O que eu me refiro, Dines e telespectadores, é que nós temos que avaliar o contexto que surgiram essas manifestações e o contexto que elas se tornaram violentas. Em nenhum momento nós devemos justificar o uso da violência como um meio legítimo de fazer valer qualquer pretensão. Isso vale tanto para os manifestantes como também para as forças que representam o Estado. O Estado brasileiro, como um todo, e nas suas 3 esferas, ele sofre pesadas críticas, tanto em âmbito nacional quanto internacional, pela ação desmesurada de agentes seus no exercício de suas atribuições. Obviamente, não estamos generalizando, porque toda generalização não é correta, não é justa. Mas isso existe, basta ver os relatórios da ONU, das organizações internacionais e também a imprensa em geral brasileira. Por sua vez, manifestantes também estão partindo por um caminho de se fazer ouvir através de atos de violência. Não todos eles, existem alguns segmentos, como o caso dos garotos aí do Black Bloc. Isso é perigoso, isso é perigoso. O fato que ha acontecido na Zona Norte dá um exemplo muito claro disso. Isso não é só eu que estou dizendo, há pessoas que estudam o tema e têm essa mesma opinião. Aconteceu uma ocorrência policial, um adolescente foi morto, segundo as versões oficiais, disparo acidental, segundo familiares e pessoas que estavam lá, não foi bem assim. Obviamente foi instaurado inquérito e tudo isso vai ser apurado e passou-se a uma onda de manifestações e violência para eles se fazerem notar e protestarem contra este fato. Isso está se repetindo. O que eu quis dizer e quero dizer é que existe um distanciamento, e vou usar uma metáfora do Norberto Bobbio, entre o palácio e a praça, ambos essenciais para a vida democrática. Nos parece, melhor dizendo, que o palácio não está ouvindo os clamores da praça. E nos parece que a praça não está se vendo representada pelo palácio. Isso é perigoso. Nós temos que construir de maneira urgente pontes de diálogo. Toda a intervenção estatal ou toda intervenção policial, ela deve ter por fim a mediação de conflito. Aliás, esse é um dos objetivos preconizados na Constituição Federal para a República Federativa do Brasil. Um dos objetivos fundamentais. Tenente a solução Coronel, pacífica de conflitos. Eu vou interrompê-lo brevemente, porque eu queria ouvir as outras opiniões e vamos voltar a ouvi-lo daqui a pouco nos próximos blocos. Dr. Walter Maierovitch, como é que o senhor vê o conflito como está hoje, inclusive com o surgimento dessas, vamos chamar de boas dissidências dentro da polícia, como é o tenente-coronel Adilson, como é o coronel Reinaldo Rossi Simões, um homem negociador que foi agredido violentamente, barbaramente, há poucas semanas atrás. Como é que o senhor está vendo esse desenrolar da situação brasileira, com a sua experiência, não só de magistrado, mas de estudioso do que aconteceu na Itália? Olha, Dines, veja bem, o problema todo que a gente parece que acordou para isso, nós temos de um lado uma polícia que não é educada à legalidade democrática. Nós vimos em São Paulo, na primeira manifestação e pacífica, uma polícia que esqueceu a Constituição e partiu para a violência. Depois o governador do estado de São Paulo recuou e mudou o discurso e mirou para a Constituição. Então, nós precisamos de uma polícia que seja preparada e que tenha uma cultura de legalidade democrática.
há um caminho muito longo para que isso se realize e, portanto, nós esperamos que nas academias e que, em razão de tudo isso que vem acontecendo, ocorram mudanças. Por outro lado, nós temos dentro de um sistema anacrônico, onde a autoria de crimes são apuradas num inquérito policial que só existe como instrumento no Brasil. Outros países têm outras soluções, em que tudo é repetido quando se inicia um processo. E, por outro lado, o processo criminal é muito lento, são muitos os recursos, então não se tem a resposta social. Então, uma polícia truculenta gera na população um medo. Daí, hoje, pela internet, na Folha de São Paulo, tem lá uma nota com relação à população, 70%, que não acredita na eficácia do trabalho da polícia. Evidentemente, porque ela sente medo. O inquérito é falho, o processo é demorado e, com relação à execução de penas, quer alternativas, quer privativas de liberdade, se dá dentro de uma entropia no sistema. Então, nós precisamos mudar efetivamente tudo, inclusive tirar essa adjetivação de polícia militar. Nós temos uma polícia que deve ser para a garantia de uma paz social dentro da legalidade. João Bosco Rabelo, como experimentado observador político, colunista político, aí em Brasília, como é que você vê essa situação sob a ótica política mesmo? Nós estamos a um ano das eleições, o clima começa a ficar tenso. Você tem preocupações com, digamos, o desenrolar, o crescimento da crise política, não é? Que além da crise social, os confrontos de rua, você acha que pode ter desdobramentos políticos perigosos? Boa noite, Dines, boa noite a todos. Dines, eu acredito que se não houver nenhum tipo de avanço na desmobilização dos grupos mais violentos, isso pode, em algum momento da campanha, derivar para algum tipo de distúrbio de rua. A gente se lembra que em 2010, quando não havia nada disso, e por muito menos, já houve esse tipo de acontecimento durante a campanha. Eu vejo que hoje, daqui de Brasília, a gente percebe claramente que todos os atores políticos já estão orientados eleitoralmente. Quer dizer, o comportamento deles é ditado agora pela conveniência eleitoral. Isso, desde o governo, isso é extensivo aos partidos políticos, aos próprios personagens, deputados, senadores, candidatos. E é por isso que eles também têm alguma cautela com isso e têm um certo receio em relação ao assunto, porque não sabem também como enfrentá-lo, não é? Você vê que a presidente Dilma fez essa condenação contundente da violência, certamente falando para um contingente populacional amplamente majoritário que já tinha se manifestado nas pesquisas contra esse tipo de violência nas manifestações. Mas o seu secretário-geral, Gilberto Carvalho, preferiu falar para o público interno, ou seja, para o público à esquerda do PT, mais radical, mais ligado aos movimentos sociais, e então pediu que houvesse mais diálogo com os black blocs, né? E de outro lado, a polícia essa dificuldade dela também se dá porque a logística desse movimento é muito diferente de todos que ela já pôde enfrentar. Ela não sabe como localizar os grupos, como mapear onde eles vão atuar, então ela fica restrita ao combate campal, a batalha campal. E está faltando aí um trabalho de inteligência, de investigação que preceda, né, as ações de campo, para identificar realmente os participantes dessa violência e chegar
onde está a articulação disso, por quê, para aí se começar um trabalho. Eu não sei se até as eleições dará tempo, Diniz. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta e, nesta edição, tratamos do crescimento da violência nos protestos de rua. Nos Estados Unidos, o comportamento da polícia e dos próprios manifestantes é diferente, como relata o correspondente Lucas Mendes. Os dois últimos protestos, com alguma violência, foram do movimento Occupy Wall Street, em Nova York, em 2011. Está inerte, quase esquecido, mas deixou viva e forte a expressão 99% contra 1%. Os outros, na Califórnia, em julho deste ano, foram reações pela absolvição do vigilante latino George Zimmerman, que matou um negro de 17 anos desarmado na Flórida. Em Los Angeles, 150 manifestantes partiram para a violência, mas não houve feridos e os prejuízos foram insignificantes, como também em Oakland. Quase todos os protestos nos Estados Unidos têm autorização prévia da polícia, com duração e roteiro determinados. As prisões começam com as primeiras transgressões do acordo. Os presos violentos são indiciados e, se condenados, cumprem pena e pagam multas. Mesmo quando não há violência, pode haver prisões e multas. Numa demonstração para pressionar o Congresso a aprovar a reforma da imigração há 2 meses em Washington, 100 mulheres sentaram na rua e bloquearam o tráfego. Foram algemadas, levadas para o distrito e indiciadas. Aqui, as manifestações não bloqueiam ruas nem estradas essenciais. 60 e 70 foram as décadas dos protestos violentos pelos direitos civis, pela morte de Martin Luther King e contra a guerra do Vietnã. Hoje, os netos daquela geração protestam pela internet. Doutor Adilson Paz de Souza, eu vou usar a sua titulação, a sua farta titulação civil, o senhor é bacharel em Direito, mestre em Direito, portanto, ficamos mais à vontade, não é? Doutor Adilson, nós estamos aí diante de um problema de curto e de longo prazo. Quer dizer, temos um problema nas ruas que a polícia, evidentemente, não está preparada para enfrentar, geralmente não está, e temos problemas maiores de longo prazo, não é? Que é a discussão sobre desmilitarização da polícia, que não é fácil no Brasil, porque a federação tem várias formatações, mas, em suma, nós temos o dia a dia e nós temos o longo prazo. E como conciliar as duas coisas num momento de grande tensão? Bom, Diniz, me parece que o melhor caminho é o diálogo. Pode parecer um clichê isso, mas um diálogo franco. Eu acho que o Estado como um todo, isso, eu falo do Estado, não falo só do governo, mas Estado e sociedade. Nós temos que admitir as nossas falhas, nós temos que admitir até onde nós acertamos e até onde nós erramos. Eu acho que somente um diálogo franco e aberto poderá levar para uma solução para o problema. Você citou pontos polêmicos, você citou pontos difíceis de serem tocados, que são pontos que suscitam paixões. Aí, quando suscita paixão, tira o elemento racional da discussão e isso é perigoso. E geralmente produz uma discussão infrutífera e a coisa fica sendo postergada, né? A solução final adequada fica sendo postergada. Hoje estive no lançamento, na coletiva de lançamento do 7º relatório anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E eu assisti uma exposição de uma pesquisadora da Escola de Direito da FGV aqui de São Paulo, expôs o índice de confiança na justiça no Brasil. Eles monitoraram, eles fizeram essa pesquisa em 8 estados da federação, abrangindo todas as regiões do nosso país. E, Diniz, eles montaram um fato interessante. No primeiro trimestre desse ano,
a confiança nas instituições de justiça do Brasil, e isso não envolve só o Poder Judiciário, isso envolve Poder Executivo, Ministério Público, polícias e o Poder Judiciário em si. Esse é o espectro, esse é o espectro da pesquisa. Mostrou que o índice de confiança despencou para 23%, somente 23% da população acreditava nas instituições. Os pesquisadores que expuseram esse dado hoje no Fórum Brasileiro de Segurança Pública falaram: nós tínhamos a certeza que iria acontecer algo, a gente não sabia o quê. Em junho, explodiram as manifestações de descontentamento geral contra a atuação do Estado. E a violência policial foi uma delas, uma das pautas colocadas. Então, me parece que existe um modelo aí posto que não é mais adequado. A sociedade está dizendo de maneira pacífica, muitas vezes, alguns grupos de maneira violenta e, ao meu ver, equivocada, que não aguenta mais esse modelo e que precisa de mudança. Doutor Mairovich, o que o doutor Adilson acabou de dizer é mais ou menos o que o senhor tinha dito no primeiro bloco, quer dizer, a justiça lenta, inclusive para julgar os excessos e os crimes cometidos pela própria polícia. Mas esse é um problema estrutural que, para resolvê-lo, teremos pelo menos uma geração. E nós estamos com premência, nós temos pressa, não apenas por causa das eleições, mas o país todo tem pressa. O país foi para as ruas porque tem pressa, não aceita scripts muito segmentados. Como é que o senhor vê essa questão, inclusive com a sua experiência de magistrado e, sobretudo, repito, com a sua experiência na Itália, de estudar a Itália, que, de certa forma, é precursora de uma série de situações muito semelhantes, né? Olha, Diniz, eu queria pegar já uma carona no que disse o João Bosco com relação ao trabalho de inteligência, de identificação. Eu fico pasmo, porque quando ele fez essa colocação, eu imediatamente, João Bosco, lembrei de que o seu jornal, como outros jornais, logo depois das manifestações e do quebra-quebra desse grupo de vândalos chamado Black Bloc, os jornais entrevistaram vários participantes que estavam lá mascarados e foram localizados com muita facilidade. Por outro lado, e também aí na carona da linha política que o João Bosco nos coloca, nos ilumina, eu vejo o discurso da presidente Dilma e a manifestação do seu ministro, que é um delegado da presidente. O que diz a presidente? Entra com um discurso forte, fala do aspecto constitucional da liberdade de manifestação pacífica e, por outro lado, o seu ministro faz um discurso suave, fala em comissão para aumentar penas e rever legislação, quando na cara dele está no Código Penal um artigo que é o 288A, que se encaixa completamente, ou que tem adequação completa para enfrentamento, tipificação dessa questão. Então, um morde, o outro assopra. O secretário do Rio de Janeiro diz que é um movimento novo e que ninguém está preparado. Ora, o Black Bloc nasce na Alemanha nos anos 80. Ele se manifesta violentamente em 88, quando da primeira manifestação contra a Guerra do Golfo. E a semana retrasada na Itália, 7 franceses foram presos dentro de território italiano porque eles tinham sido convocados para participar de um grupo de Black Bloc numa manifestação sindical na Itália. Então, o Black Bloc não é mais só uma tática, como se diz, e se quer dourar a pílula, mas simplesmente uma organização parasitária, porque gruda em movimentos outros e pacíficos, e de repente, na marcha, se desloca para quebrar e atuar de surpresa. E veja,
A legislação italiana, que foi dita, como a espanhola e etc., tem um enquadramento muito mais pesado do que o brasileiro, porque entende que isso é terrorismo, porque o alvo direto da violência política não é o alvo principal, qual seja, o alvo indireto é que é a meta, o objetivo, e o alvo indireto é acabar com o sistema democrático, atuar contra o capitalismo e usar de um simbolismo ao se atacar, por exemplo, empresas de venda de hambúrgueres e etc. Então, agora, para fechar, eu gostaria de dizer que há necessidade do quê? De mudanças rápidas, de atuar melhor. E o ministro da Justiça vem com um discurso onde ele não toca no nome de Black Bloc e muito menos de PCC, que movimentou na periferia de São Paulo um grupo, fez da população massa de manobra e o PCC domina quase toda a periferia de São Paulo. Então, o que se resolve quando a situação é assim? E o mundo nos mostra, quer a Itália, quer a França, quer a Alemanha, mostra o quê? A necessidade de se atuar numa emergência, mas uma emergência dentro de um Estado de direito. João Bosco, tem aí uma situação que vem se tornando mais evidente, e não quero que você, não estou delegando a você a tarefa de julgar a imprensa, e nem você está aí representando a imprensa, não é? Mas eu acho que a imprensa ainda não acordou para a sua importância, não é? Ela começa a aparecer nas manifestações, ela é mencionada, ela já foi vítima de violências também, poucas, mas simbólicas. Como é que você vê a imprensa ainda de certa forma, reagindo um pouco corporativamente, examinando tudo, tomando posições quase em bloco? Você não acha que nessas mudanças que nós temos que promover, a imprensa precisava ter um pouquinho mais de autonomia, um pouco mais de dar passos para frente? Tornar-se um pouquinho mais ninja e menos formal? Eu concordo em parte, Diniz. Mas eu acho que a gente vai encontrar explicação para isso também num fator que não pode ser desconsiderado. A imprensa está passando por uma transição, com esse advento do tempo real, as coberturas ficaram muito superficiais, muito factuais demais, né? Está faltando aquela pegada da grande reportagem que traz mais do que esse tipo de comportamento que você acabou de descrever, né? Você agora vê muito mais assim, o posicionamento através de editoriais ou de colunas de opinião, mas nas reportagens a gente não percebe isso. Um viés de cobertura mais interessante, não é? Que aborde, por exemplo, por que a polícia tem tanta dificuldade de enfrentar isso. Não é? É porque ela também, embora os black blocs sejam coisas, tenham origem mais antiga, a logística deles hoje, via redes sociais e internet, é um fato novo que eu percebo que deixa a polícia desnorteada. E essa desorientação, ela faz com que ela fique mais agressiva. E a imprensa, na cobertura do factual, do dia a dia, ela não aprofunda essas questões. E nisso aí eu concordo com você. Agora, também não é muito fácil, não é? Para nós também é um movimento muito atípico na sua logística, na sua forma de atuar. De certa forma, nós estamos um pouco perplexos também, não é? Ora cobrando uma ação do Estado, ora ponderando que a polícia precisa também encontrar aprender uma forma de enfrentar isso. Então, acho que nós também fazemos parte do universo que está surpreso e ainda não conseguiu se posicionar dentro disso. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
Estamos de volta com o Observatório da Imprensa. Hoje analisamos o comportamento da mídia e das forças de segurança diante dos atos de vandalismo. Doutor Adilson, a sua entrevista de ontem, espetacular na Folha de São Paulo, um feito jornalístico, inclusive, importante, qual foi a reação junto à corporação policial? Porque o que eu acho que está acontecendo, e a palavra fascismo, empregada pela presidente da República, veio muito a calhar, não é? Porque nós estamos ainda vivendo o negócio, o império das corporações, não é? O Brasil é corporativo, é polarizado por corporações. Agora, como é que foi a reação da sua antiga corporação diante das sérias acusações ou reflexões muito afirmativas, muito fortes da sua entrevista de ontem? O senhor consegue encontrar pessoas que pensam igual, que querem despolarizar essa situação, desimobilizar essa situação? Bom, Diniz, foram reflexões, em nenhum momento foram acusações, e são reflexões que estão agora devidamente embasadas com os trabalhos produzidos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o que me deixa feliz pela comprovação, mais uma comprovação científica, fato que já teve antes, durante o meu mestrado, e a comissão julgadora de alto nível que avaliou e aprovou com louvor, mas me deixa triste também por ter a confirmação desse quadro. Eu recebi mensagens telefônicas pela internet de diversos oficiais da Polícia Militar. E eles, patente, majores, capitães, tenentes, dizendo que sentiam orgulho da minha postura, que representavam uma quebra de paradigma e que se a nossa Polícia Militar, que eu ainda faço parte dela e com o maior prazer, quiser ser uma polícia reconhecida como de primeiro mundo, tem que enfrentar esses problemas com coragem. Foi isso que eu ouvi de jovens oficiais, o que muito me emocionou, porque o fato de eu ter dado entrevista, o fato de eu ter feito o mestrado abordando o tema educação em direitos humanos na Polícia Militar, violência policial, e as entrevistas com os ex-policiais presos pela prática de homicídios caracterizados como execuções sumárias extrajudiciais, teve tão somente um motivo: expor a minha lealdade à corporação. Doutor Maiorovitch, como é que a gente pode, prosseguindo na pergunta que eu fiz, despolarizar, quer dizer, quebrar esses blocos, não é? Esse pensamento corporativo tão fechado, que tem realmente atrapalhado todo o desenvolvimento brasileiro. A gente não consegue criar dissidências, e aí o processo é violento sempre, né? Como é que o senhor vê essa questão, já fazendo uma análise política maior do país? Olha, com relação à justiça, onde eu vivi e participei ativamente, uma vez que sou aposentado dela, eu acho que falta uma maior participação popular. Veja que a participação popular na justiça só se dá no tribunal do júri. E se a gente pensar em países europeus, nós vamos ter sempre uma participação do cidadão na justiça. Eu acho que isso oxigena, isso serve para mudar. E órgãos colegiados logo em primeiro grau, quer dizer, um órgão colegiado a enfrentar, a julgar, a dar resposta social e não mais um órgão monocrático, um juiz. Agora, Diniz, uma outra coisa interessante. Eu trouxe aqui com relação a Black Bloc, e que na realidade é um manual, uma recomendação da Europol, que é a polícia da União Europeia. Eles falam desse fenômeno e é bom o Brasil acordar para coisas que são reais, tendo em vista foram levantamentos feitos e se dá esse manual, quer dizer, o Black Bloc atua sempre de forma igual. Diz esse manual que o Black Bloc possui um núcleo, quer dizer, um órgão de vértice que convoca e, portanto, a necessidade de se desenvolver
para contraste, a cyberpolícia. E nós, no Brasil, não temos uma cyberpolícia, nós temos um arremedo disso. Diz o manual que o Black Bloc marcha em bloco e se desvia num determinado momento para causar uma surpresa e poder quebrar e gerar danos ao patrimônio público e privado. E que a atuação é sempre em negócio de franchise, sempre em bancos e sempre em lojas que vendem objetos caros, como automóveis e etc. Então, há que se infiltrar policiais nesses locais, há que se filmar, fotografar e etc. Essas ações, diz o manual, são sempre simbólicas, se busca um símbolo, não é se destruir simplesmente um nada sem significação. Isso é um alerta para as polícias. Eles enfrentam e enfrentam muitas vezes com covardia, como nós acabamos de assistir com relação ao coronel PM nessa tentativa de homicídio. E por último, diz o manual, o objetivo é sempre desmoralizar a polícia e os governos. Então, está aí um roteirinho que a polícia se mostra perplexa, o ministro da Justiça usa de muita cautela e fala em aumento de penas e uma comissão para rever crimes. Quando o velho Beccaria, em 1764, disse que o problema todo é que o infrator faz uma relação custo-benefício e o problema não é a pena alta, o problema é a impunidade, é a certeza que não vai acontecer nada. João Bosco Rabelo, nós estamos falando sempre, e o Brasil é assim, não é? Nessas forças polarizadas, mas e a classe política, né? Estamos vendo a polícia, estamos vendo o povo se manifestando, estamos vendo os radicais tentando tirar partido, e a classe política, aqueles que estão no Congresso, aqueles que legislam, que fiscalizam. Qual é o seu feeling com relação a isso? Quer dizer, eles estão preocupados? Há alguma coisa no Congresso rolando para que saiam soluções, audiências públicas? Em suma, eles têm responsabilidade, eles não estão ali apenas para cumprir as votações passivamente, não é? Diniz, infelizmente, o Congresso está completamente distanciado desse problema. Um dos depoentes no início do programa mencionou o cenário do Palácio e da Praça, que é muito pertinente, muito adequado para nós definirmos o Congresso Nacional agora. O Congresso tem uma certa indiferença com tudo isso que está acontecendo no país, talvez por não acreditar que isso possa tomar uma forma maior ou que isso possa ameaçá-los. Quer dizer, você vê que depois da manifestação de junho, a Câmara encenou ali uma agenda positiva, não é? Que já foi esquecida rapidamente, o que indica que os deputados, os políticos brasileiros ainda estão acreditando que o jogo de cena vai ser suficiente, vai resolver as coisas. Não vai mais. E o auge dessa indiferença foi, todos nós vimos, né, a absolvição política ao deputado Nathan Donadon, já preso, e a Câmara foi e absolveu, quer dizer, rejeitou a cassação dele. Né? Quer dizer, uma casa que produz esse tipo de decisão não está sintonizada com o que está acontecendo, né? Então, isso é preocupante, é muito preocupante, porque no Congresso, tudo isso que você colocou aí, a gente não vê no Congresso hoje. A preocupação existe, mas a preocupação física, a preocupação com a violência, mas nenhum gesto concreto no sentido de enfrentar isso, não é? A preocupação foi estritamente eleitoral. Preparou-se uma agenda positiva, foi se administrando, e quando as coisas pareciam ter acalmado um pouco, eles já largaram ela de mão.
Doutor Maierovitch, diante desse quadro pintado assim, com tanta perfeição, infelizmente, pelo João Bosco, eu queria que o senhor rapidamente tentasse... Tem saída? Existiria uma possibilidade de nós termos, uma empreitada nacional? Eu não digo um governo de coalizão nacional, porque isso é muito complicado, ainda mais a um ano das eleições, mas existe uma possibilidade de uma empreitada realmente nacional em que as pessoas saiam dos seus casulos e comecem a se falar e se mexer e fazer coisas, porque senão nada vai acontecer. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu sou otimista com relação a isso. Dá para fazer. Veja, por exemplo, a tragédia de 11 de setembro. Se fez, houve a urgência, a emergência, se fez. O que se fez com relação à máfia ou às máfias italianas? Se partiu para a emergência, se fez até um código penitenciário para estabelecer presídios, para se estabelecer a não comunicação do mafioso com os seus grupos. Se fez isso com urgência, em cima de emergências. Nós vivemos uma emergência. Por que não se fazer as forças-tarefas? Por que não se estabelecer essas sinergias, essas audiências públicas? Por que não se mexer? Esse é o grande desafio. E precisamos efetivamente pressionar. Agora, o que estraga, evidentemente, nos movimentos pacíficos, é essa derivação de black bloc para quebrar e para partir para a violência. Vamos nos mexer. Chegamos ao final deste programa e quero agradecer a presença em São Paulo do desembargador Walter Maierovitch, do tenente-coronel da PM Adilson Paes de Souza e, em Brasília, do jornalista João Bosco Rabelo. Na próxima edição, vamos tratar da regulação da mídia na Argentina e no Reino Unido. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.